sabe da relevância que ele tem também no impacto do ponto de vista, né, socioeconômico, e nós, como empresa cidadã que somos, né, essa preocupação a gente tem tido desde sempre, e querendo continuar aprimorando, mas essa estratégia da Alcoa ela é muito inteligente, ela está bem atual com as realidades, né, da sociedade onde a gente opera, né, das comunidades onde a gente opera, e dependeremos aqui de vocês, claro, né, para fazer esse trabalho de captura, né, nesse espaço aí que a gente vai ter. E a minha expectativa é essa, de termos projetos, né, bastante interessantes para mais na frente, né, a gente chegar no processo de escolha que a gente faz tão bem todo ano, né, e usar muito bem, como a gente sempre tem usado, isso é um prazer enorme também nosso, esses recursos que a gente tem anualmente, tá? Então, um sucesso aí nesse workshop que a gente vai ter agora. Não vou ficar com vocês o tempo inteiro, mas desejo boa sorte, que seja o resultado aí seja o melhor possível. Dulce. Obrigada, Helder. Então vamos logo aproveitar, né, Joana? Tu guarda o vídeo aí e a gente aproveita. Gente, para fazer, como eu estava conversando no início, né? A gente faz e acaba, estou vendo aqui, tem poucos participantes ainda, né? A gente precisava falar disso para mais gente. E na minha fala, eu já quero pedir para vocês, assim, contem sobre isso, né, para outras pessoas. O edital já está aberto desde o dia 7, vai até o dia 15 do 4, nós vamos falar sobre isso ainda. E Helder falou, né, dos bons projetos que nós queremos ter focado, né, no que a gente definiu como foco para o Instituto, e isso para a gente é muito importante. E uma pergunta, né, que muitas pessoas tinham, hoje eu acho que não, já é uma pergunta meio ultrapassada, mas eu vou relembrar essa pergunta que a gente sempre tinha, é assim, tem valor de projeto que é mais fácil aprovar? Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre escutava. Hoje, né, já tem um tempinho que a gente estabeleceu o valor mínimo para apresentar projeto, né, que é 50 mil. Mas qual é o valor maior do projeto? Não temos, né? Nós temos limite de verba, mas não temos limite de projeto. Então, assim, apresentem, né? Incentive outras pessoas a apresentarem bons projetos com foco do Instituto, que isso para a gente é muito importante, né? A Alumar é uma empresa socialmente responsável, a Alumar está engajada na comunidade, a Alumar quer fazer diferença na sociedade, tem feito diferença na sociedade, está voltando aí com a redução, mais de 2.000 empregos, um investimento que deixa a gente muito feliz. Então, a gente precisa estar construindo isso juntos, como sempre fizemos. Então, tá no momento e nós estamos abertos para fazer isso juntos. Tá? Então, falem desse edital, nós vamos estar soltando, já tem mídia, né, falando disso, e para a gente é muito importante, né? Nós não nos relacionamos com instituições que não sejam sérias, honestas, dignas, nós não nos relacionamos com instituições que não tenham condição de uma forma correta, né, ter documentação, ser toda organizada, e isso eu sei que algumas instituições não têm condição de participar, mas a gente quer, inclusive, ajudar essas instituições a se organizarem. Então, vamos falar disso, vamos participar, e a gente espera que tenha um grande número aí de projeto autorizado. E, assim, a certeza que você tem de um projeto aprovado, talvez você não tenha, mas se você não apresentar o projeto, aí sim você vai ter certeza que esse projeto não será aprovado. Então, estamos aí, estamos juntos, né? Vamos para frente. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí pela participação de todos vocês. Obrigada, Helder. Vou reservar um tempinho nessa agenda complicada aí. Eu vou estar saindo agora, turma, e a gente se encontra. Tá, tchau, tchau. Obrigada, Helder. A gente fazer um registro, pode ser? Vamos abrir as câmeras. Aí, Helder, Dulce, por favor, as meninas vão fazer já o nosso registro, depois a gente continua aqui, né, com vocês. Então, pediria que vocês abrissem as câmeras. Aí, Lorena, Rafael, avisa aí quando já tiver o ok.
Mulheres e homens lindos? Já? Já? Só um minutinho, por favor. Oi. Dá um sorriso aí, todo mundo. Aê! Obrigada, Lorena. Obrigada, gente. Tchau, tchau, turma. Obrigada, Elber. Passa aí. Obrigada, Elber. Desligar aqui para melhorar aqui a conexão. Isso. Então, Mônica, vamos lá. A gente vai ter uma tarde aí bem intensa, né? E com as informações. Então, passa a palavra aí a Mônica, a nossa gerente de projetos do Instituto Alcoa. Então, por favor, Mônica. Obrigada, Joana. Boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês. Seria melhor se pessoalmente, mas ainda que virtualmente, estou feliz por poder encontrá-los aqui, espero que todos com saúde. Eu estou de máscara porque eu estou no escritório, fico aqui em São Paulo, então hoje estou aqui no escritório e pelas medidas de segurança preciso ficar de máscara. Bom, venho aqui para falar, né, sobre o Programa de Apoio a Projetos Locais 2022, e nós temos aqui com a gente também a Márcia e a Nazira, que são consultoras do FICAS. FICAS é o nosso parceiro desde 2018 no Programa de Apoio a Projetos Locais, nos auxilia em todo o processo, né, do Programa de Apoio a Projetos e auxilia as organizações no momento da inscrição dos projetos. Então, nesse período até 15 de abril, se vocês tiverem dúvidas com relação aos documentos, ao projeto em si, podem entrar em contato, a gente vai colocar aqui, disponibilizar todos os materiais, a gente vai disponibilizar os canais, né, de comunicação, o e-mail, o WhatsApp, o 0800 para entrar em contato com a Márcia e a Nazira e tirar as dúvidas. Tá? Eu queria avisar que a gente está gravando aqui essa sessão, então se alguém não se sentir confortável, preferir desligar a câmera, pode desligar. A gente vai disponibilizar depois esse material para outras pessoas que não tiveram oportunidade, né, de participar aqui do workshop. É o momento mesmo de orientação, né, sobre como enviar o projeto para o Instituto Alcoa. Eu vou compartilhar uma apresentação. Aí agora, Joana, como eu vou apresentar, eu vou compartilhar a tela, não vou mais visualizar aqui o chat ou as pessoas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, colocar no chat ou levantar a mão, você me avisa, por favor? Ok, Mônica, eu aviso sim. Vocês estão visualizando? Deixa eu mudar o formato. Sim, estamos. Sim. Então, vamos lá. A gente, anualmente, né, promove o edital do Programa de Apoio a Projetos Locais. Então, o pessoal nos ajude, por favor. Vou compartilhar aqui a minha tela, espero que dê certo o compartilhamento. Só um minutinho. Ainda não. Pois é, vou fazer como tive que fazer de outras vezes. Tem que sair e entrar. De novo. Não entrou. Ela fica brincando comigo aqui. Agora sim, né? Agora pronto, Márcia, já entrou. Tá bom. Então, vamos lá. Então, nós vamos conversar, passando um pouco pelo que traz o edital de 2022, e começando com duas perguntas. Então, em primeiro lugar, por que um órgão público ou uma organização da sociedade civil, como essa que você representa aqui nessa tarde, por que vocês têm interesse num edital como esse que nós estamos apresentando hoje?
Certamente porque vocês estão procurando um apoio financeiro para os seus projetos. Se já conhecem o tipo de apoio oferecido pelo Instituto Alcoa, sabe que junto vem uma contribuição técnica também para aprimoramento dos seus projetos. E, do outro lado, por que o Instituto Alcoa, né, está buscando bons projetos? O que acontece? O que move o Instituto Alcoa quando lança um edital nos territórios onde a empresa atua? Então, o Instituto Alcoa está buscando projetos que consigam, em até 2 anos, estruturar-se financeira, materialmente, para alcançar os seus objetivos e demonstrar os resultados que esperam. Sejam os projetos ligados à educação fundamental, ensino fundamental, seja na geração de trabalho e renda para jovens e adultos. Então, para ser apresentado ao processo de seleção do Instituto Alcoa, um projeto deve mostrar claramente, né, alguns aspectos: o motivo da sua criação, a situação que espera modificar, as etapas de estruturação do projeto, de estruturação material, de estruturação técnica, as ações, as atividades que serão realizadas, o preparo da equipe que vai desenvolver o projeto e a verificação de cada resultado. Nós vamos falar muito sobre isso nessa tarde, né? Um projeto que tenha objetivos, que tenha resultados previstos e que tenha uma metodologia de verificação dos resultados. E importante que tudo isso vai acontecer dentro de 24 meses. Então, cada projeto pode apresentar um período de execução menor, mas o limite máximo é de até 24 meses. E dentro do período de execução do projeto, tem que estar a etapa de verificação dos resultados. E para participar do edital de 2022, pode ser um projeto novo, um projeto que está buscando oferecer respostas para um desafio novo, ou pode ser um projeto de continuidade, alguma coisa que já se conquistou e que agora se pretende aprimorar, dar um passo além, mas sempre contribuindo para gerar mudanças, né? E atenção, então, para o texto do projeto. Vamos lembrar que antes de elaborar um projeto, você já precisa ter as informações, os conteúdos, o que é importante de contar, as informações mais relevantes, né? A melhor linguagem para apresentá-lo, né? Como é a melhor linguagem para apresentar um projeto? É aquela que não perca os aspectos técnicos, mas que seja de compreensão para qualquer pessoa que leia, né, aquilo que você está apresentando. Por isso que o texto precisa ser claro, ele precisa ir aos pontos com clareza, né? Precisa transmitir a ideia central que você está abordando, e quando você mostrar a ideia central do projeto, nós vamos conferir se essa ideia está de acordo com a missão e valores da sua organização, que também você vai nos informar lá no formulário de inscrição. As mudanças que se pretende trazer para a comunidade, para o território onde esse projeto acontece. Então, esses conteúdos têm que estar no texto do projeto. Lembrando, que texto é esse? É um formulário que está no sistema, que nós vamos passar o endereço novamente daqui a pouco, onde vocês vão criar um acesso, entrar no sistema e preencher. Este formulário tem todas as perguntas, nós vamos dar uma passada rápida por ele, para vocês conhecerem, e aquelas perguntas que estão ali que vão nos permitir ver esse conteúdo que a gente está dizendo aqui. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho do processo, né, de participação, de apresentação do seu projeto, nesse ano de 2022. Então, quem já participou em anos anteriores, quem está aqui com a gente hoje, já conhece essa tela inicial, né? Quando você entrar nesse site, então este é o site, pode anotar aí, nós vamos mandar a apresentação depois, mas esse é o endereço que você não pode perder. Você vai visitar essa página para saber mais sobre o edital. Nazira vai contar para vocês como vai ser. Então, até agora, nós conversamos a respeito dos principais aspectos que estão contidos no edital, para conhecer as condições de participação. Falamos um pouco da motivação que justifica a existência de um processo como esse, e agora nós estamos chegando no ponto principal como fazer
para poder se inscrever e participar desse processo. Então, é disso que nós vamos falar agora. Então, assim, a partir de agora, quando a gente está falando sobre o edital em São Luís, então, vocês vão ter um companheiro nessa jornada, que é esse endereço que está destacado em amarelo aqui na tela, institutoalcoa.sponsor.com. E por que eu chamo de um companheiro? Porque esse endereço vai levar você para um conjunto de conteúdos que são, na realidade, materiais de apoio, que vão auxiliar vocês a participarem, a se inscreverem e participarem desse processo. Então, aí, nessa tela que nós estamos vendo, nessas linhas aqui abaixo, que estão em azulzinho, se vocês clicarem, cada uma delas vai levar vocês a conhecerem um documento de apoio que está elaborado para facilitar esse processo de inscrição. Então, nesse endereço, você vai ter todo o detalhamento desse edital, então, você vai encontrar nele o edital completo, a relação de documentos necessários, que vai ser apresentada ainda hoje, para que você faça a inscrição no seu projeto, um guia de elaboração de projetos, um guia para você fazer o preenchimento do formulário e 7 pequenos vídeos que têm orientações bastante importantes para a sua participação nesse processo. Então, é uma parte introdutória ao processo de preenchimento do formulário de inscrição. Feito isso, nós vamos já para o próximo passo, que é conhecer o formulário propriamente dito de inscrição. Então, assim, a primeira parte do formulário, ela solicita o quê? Dados cadastrais. Dados cadastrais da organização que está apresentando um projeto e dados cadastrais do projeto que ela vai inscrever. Em dados cadastrais da organização, o que você vai precisar informar? O nome, CNPJ, endereço, cidade onde se localiza, estado, são os dados de identificação da organização. Então, o país, o CEP, telefone, informações bancárias, e um dado muito importante também é o contato do responsável pelo projeto. Por que chamo de um dado muito importante? Porque nesse processo de preenchimento do formulário, à medida que vocês têm dificuldades e tal, e precisem conversar a respeito, nós vamos sempre nos remeter ao contato do responsável pelo projeto. Aí, um outro conjunto se refere aos dados cadastrais do projeto. Então, assim, logo de entrada, você já tem esses 2 blocos que já dão um panorama de quem está propondo e propondo o quê? Que projeto é esse? Então, nos dados do projeto, você precisa informar o nome, o valor solicitado ao Instituto Alcoa e o valor total do projeto, informando também o percentual do custo total que está sendo solicitado ao Instituto Alcoa, data de início do projeto e a data final do projeto, e a localidade onde se situa a comunidade que será beneficiada. Eu fiz menção a um conjunto de materiais que tem a utilidade, tem o objetivo e a utilidade de apoiar o preenchimento do formulário. E, nesse sentido, a nossa sugestão é que vocês assistam o vídeo número 4. Por quê? Porque o vídeo número 4, ele traz um detalhamento dessas orientações para o preenchimento do formulário. Então, é um material muito, muito construído, pensando em apoiar cada um nesse preenchimento de formulário. Não se esgota aí, nós estamos começando esse preenchimento. Então, o formulário possui vários outros blocos de questões. Então, que blocos são esses? Um detalhamento, informações sobre a organização, para além de dados cadastrais, que vai contar um pouco dela, um pouco não, bastante, né? Vai fazer a descrição do projeto, é um outro conjunto de informações,
como que será o uso dos recursos e como se efetivarão as parcerias, qual o impacto e a sustentabilidade do projeto, e os comentários, como a Mônica fez referência, a Márcia fez referência, eu faço também uma referência à questão do impacto que me leva a pensar em resultados. Então, sempre que se propõe um projeto, tem uma realidade que se quer mudar. Então, quando se fala em impacto e resultado, você vai ter como oportunidade de, no seu projeto, dizer a que você chegou por meio do desenvolvimento dessa ação planejada. Então, nesse sentido, é que está se valorizando bastante essa questão do alcance, o impacto e o alcance dos resultados de cada projeto. E além também de contar com um espaço próprio para outros comentários que você entenda importante a respeito do conjunto das informações que estão ali contidas. Vamos lá, Márcia? Sim, então a gente passou rapidamente pelos blocos do formulário, né, dos conteúdos que tem no formulário todo. Nazira começou falando que a primeira parte pede dados cadastrais da organização e do projeto, e na sequência, no formulário, o próximo bloco será sobre a sua organização. E há uma pergunta sobre a missão da organização, então, qual é o seu foco principal de atuação, a sua razão de existir. Se vocês já tiverem uma declaração de missão preparada, é aqui que vocês vão colocá-la. Se não tiverem uma missão formalmente instituída, vocês podem apresentar a finalidade ou o objetivo que está descrito no Estatuto Social. Na sequência, é pedido um breve histórico da organização, com as principais informações, de modo claro, de modo objetivo. O espaço não é muito grande, então é um histórico sintetizado, onde vocês devem contar o que motivou a criação desta organização, as questões sociais e os desafios que ela pretende enfrentar, os principais projetos que já foram executados, as conquistas mais relevantes, se houve eventualmente algum prêmio mencionar, algum reconhecimento público pelo trabalho realizado. Por que a gente precisa do histórico? O histórico permite que a gente verifique, por exemplo, a coerência entre o projeto que está sendo proposto e a experiência da sua organização e o alinhamento com o fio condutor da sua história. Também no formulário tem algumas questões referentes a apoio anterior do Instituto Alcoa para projetos da organização, se for o caso, se a organização já teve projetos apoiados anteriormente, vai responder algumas questões. Uma das perguntas é sobre os projetos realizados atualmente, no formulário tem essa pergunta, também os espaços são sempre pequenos, né? Vocês vão exercitar muito a concisão. Então, quais são os projetos? E, por favor, expliquem um pouco o projeto, porque tem siglas que não são de conhecimento de todo mundo, né? Então, identifique aquilo que a organização está fazendo, está realizando. Eu sei que em tempo de pandemia muita coisa ficou suspensa, mas quando a gente pergunta atualmente, quer dizer em 2022. Então, o que a sua organização está fazendo? Quais projetos desenvolve? Vai permitir que a gente verifique se vocês estão atuantes e também entender esse encadeamento dos projetos que realizam dentro do seu histórico, da sua missão e daquilo que estão propondo neste formulário como um projeto que busca apoio, né? Em relação à equipe de trabalho da organização, né? Quem trabalha com vocês em todas as suas frentes, não são muitas perguntas, mas a gente vai querer saber a quantidade de pessoas, de funcionários, de prestadores de serviço, se são remunerados, há quanto tempo estão trabalhando com vocês, e também tem uma outra pergunta sobre o trabalho de voluntários. Bom, já as perguntas sobre parceiros da organização, quem são os seus parceiros? Tanto parceiros institucionais, como parceiros técnicos ou parceiros financeiros, elas nos ajudam a perceber a capacidade de articulação da sua organização para cumprir a sua missão, a capacidade de mobilizar
recursos variados, né? Então, por isso a gente quer saber quem são os seus parceiros. Veja que nenhuma questão do formulário, ela está por acaso. Em todas elas e no conjunto delas, a gente consegue conhecer um pouco melhor de vocês, do seu trabalho, da sua capacidade de gestão, da sua persistência naquilo que fazem. Então, todas as questões são importantes, não sejam econômicos nas respostas, né? Tem algumas questões específicas sobre recursos financeiros, e aí nós vamos, a partir das suas respostas, conseguir estimar qual é o porte financeiro da sua organização, a diversidade de apoiadores, né, de financiadores, que isso está relacionado à sustentabilidade da sua organização. Uma organização que tem um único parceiro financeiro sempre está sob aquela ameaça de descontinuidade, né? Então, é importante se verificar a diversidade de apoiadores. Também vai permitir a gente ver algumas características da sua gestão, da sua capacidade de mobilização de recursos. Também tem uma pergunta sobre a prática da sua organização, em geral, em avaliar resultados. Depois nós vamos falar sobre a avaliação de resultados do projeto que está sendo inscrito, mas aqui, neste pedaço do formulário, a pergunta é sobre a sua prática institucional de avaliação de resultados. Então, esse é o conjunto bem sintetizado aqui das informações sobre a organização que o formulário solicita. E nesse ano, a gente tem uma novidade aqui, como uma contribuição técnica, né, que a gente acha importante. O Instituto Alcoa vai oferecer uma formação sobre esse tema, monitoramento e avaliação de resultados, para os projetos que forem selecionados ao final do processo, né? Serão 3 oficinas online, que elas vão acontecer no curso aí de até 2 anos, 3 oficinas, porque esse é um tema que a gente sabe que todo mundo precisa estudar mais, praticar mais, serão coisas práticas também. Então, nós vamos fazer essa atividade importante e imprescindível. Então, todos os projetos que forem aprovados, porque também as organizações responsáveis já vão assumir no formulário o compromisso de participar desta formação, né? E por que a gente insiste nisso? Por exemplo, eu vi hoje na lista de participantes aqui que a gente tem algumas pessoas de escola, por exemplo, né? Então, os projetos de educação que podem participar e são aptos a participar desse edital são aqueles voltados ao ensino fundamental. E pode ser que uma linha de apoio, como aparece lá no edital, seja de melhoria da infraestrutura da escola. Mas a infraestrutura da escola não é o resultado do projeto. O resultado do projeto é a contribuição que isso traz para o processo ensino-aprendizagem dos estudantes no ensino fundamental. Então, os resultados apontados serão em cima deste processo de ensino-aprendizagem. E é preciso saber monitorar e avaliar estes resultados. Então, não basta estar pronta uma sala que foi acrescentada, uma rampa, alguma coisa. No ensino, na educação dos meninos e das meninas, o que foi que melhorou, que cresceu e que se aperfeiçoou. Mesma coisa nos projetos de geração de renda e trabalho e empreendedorismo. Vai ser muito importante demonstrar, ao final do projeto, se gerou postos de trabalho, se gerou aumento de renda para os participantes, enfim, o que for a finalidade do projeto. Nunca ficará só na formação das pessoas para o trabalho. O resultado vai ser mais objetivo em relação ao foco definido pelo edital, geração de trabalho e renda ou empreendedorismo. Então, são aspectos para pensar desde o começo, quando estiver elaborando o texto que vai colocar no formulário, né? Depois desse bloco de questões sobre a organização, então começam as questões sobre o projeto, e aqui voltando nessa tela importante, né? Então, uma sugestão que nós estamos fazendo. Se a sua organização tiver um projeto escrito, detalhado, que vocês estão querendo implementar, vai ajudar muito na hora de preencher esse formulário, porque você já terá, né, um documento elaborado que baseia as suas respostas a esse formulário. E a nossa recomendação é que você elabore esse projeto, esse texto base, em conjunto com todas as pessoas envolvidas, não seja a ideia de uma pessoa, né, que ele seja a produção de
de um grupo de profissionais interessados em desenvolvê-lo, que ele aborde todos os aspectos que precisam aparecer no projeto para ele ser compreendido. E aí, ele estando pronto, fica mais fácil, né? Você olha, depois vai preencher o formulário, que é outra coisa. Você olha a questão do formulário e sabe, lá no meu projeto eu tenho essa resposta. Então, se vocês quiserem elaborar um projeto para ser a base, né, da sua proposta e ficar lá estudado por toda a sua equipe, aqui nessa página também tem isso, a Nazira até já mencionou, um dos links que tem aqui leva ao guia de elaboração de projetos, que a gente deixou aqui para ajudar vocês a terem esse seu projeto próprio elaborado. Então, voltando ao formulário. Então, lembre-se, né? Presta atenção em cada questão do formulário, quando for responder. Leia o enunciado. Sabe aquilo que você fala para a criança quando vai resolver o probleminha de matemática? Leia o enunciado, o que é que ele está pedindo, né? Isso tem que fazer a gente com nossos adultos também. Então, vá respondendo aquilo que é pedido no enunciado, porque o enunciado tem uma importância, o que nós queremos saber está dito ali, né? E responda completamente, não responda sim, não, né? Explique, demonstre, né, a sua atuação, o seu conhecimento sobre aquilo, né? Lembre-se, quem vai avaliar o seu projeto não conhece o seu projeto, às vezes não conhece a comunidade onde ele vai ser desenvolvido. Então, não omita informações importantes, né, para quem precisa entender o projeto. A nossa primeira leitura, nós estamos aqui em São Paulo, né, vocês percebem que até o nosso sotaque é diferente, né? Mas a nossa primeira leitura é assim, de quem está distante e recebe exclusivamente um texto impresso para análise. Claro, enriquecido com fotos, com vídeo, mas quanto mais completo o texto, melhor para a compreensão. Por outro lado, não se alongue em detalhes que não são necessários, né? Pensa bem se é necessário contar aqueles detalhes que você tem tanto amor por eles, né? A gente, às vezes, lê o histórico do projeto, que conta que o projeto começou no quintal da dona Nair, que há muitos anos era uma pessoa ativa na comunidade, enfim. Mas esses detalhes podem ocupar algumas linhas que depois você não vai ter para contar o que realmente é importante na execução do projeto agora, né? Então, é isso. No formulário tem algumas questões que são específicas para a área de educação. Quando você começar a preencher, disser que seu projeto é de educação, automaticamente o sistema já seleciona perguntas sobre essa área, ou se for geração de trabalho e renda e empreendedorismo, a mesma coisa. Você vai ter só perguntas que estão mais voltadas para a sua área. Bom, agora sobre o projeto, né? Tem um item no formulário que pede um resumo do projeto. Então, o que a gente quer encontrar neste resumo, né? Então, você deve dizer ali qual foi a principal questão social, a questão social que será trabalhada, que motivou vocês a desenvolverem esse projeto. Por certo, é uma questão social que está relacionada à finalidade, à missão da sua organização. Então, explique como que vocês definiram que ela seria prioritária a ponto de desenvolver esse projeto. Mencione também as mudanças esperadas com os resultados que vocês querem alcançar, né? Um breve histórico do projeto, né? Do projeto, como ele nasceu, se já tinha experiência anterior, o que motivou, se a comunidade pediu por esse projeto, se participou das decisões, se teve articulação com outras organizações, enfim, as informações que foram importantes como histórico do projeto. Se for um projeto que se desenvolve em etapas ou em fases, deixe claro, né, quais são essas etapas e o que acontece em cada uma. Texto pequeno, resumido, né, mas que deixe claro que ele acontece em etapas. Sobre os participantes do projeto, então, quem é o público para quem as ações estão planejadas, né? E aí, as perguntas que houver no formulário sobre diretamente, número de pessoas diretamente envolvidas, diretamente beneficiadas, essa palavra diretamente, é isso mesmo que ela quer dizer, né? Daqueles que estarão participando ativamente das ações do projeto. Então, você vai responder sempre com os números que pretende alcançar nessas ações.
Tem algumas questões, né, com relação aos participantes também, que são quantitativas, vocês vão ver lá, e o número que você disser que espera alcançar, né, em relação aos participantes, ao final do projeto você deve comprovar que chegou aquele número, né, ou justificar porque não chegou ou porque ultrapassou. Se for um projeto de geração de trabalho e renda, por exemplo, vocês terão uma pergunta sobre o aumento da renda que é esperado para os participantes. Então, é claro que antes de começar, ou no início do projeto, vocês deverão ter um levantamento da renda dos participantes, para depois, ao final, fazer um outro levantamento, comparar e comprovar qual foi a porcentagem média de aumento de renda. Então, cuidados que precisa ter e como se preparar e pensar para apurar resultados, né? Que apurar resultados depende de ter ferramentas próprias para isso também. Tem mais alguns blocos, a Nazira vai falar para vocês agora do bloco mais importante da descrição do projeto. Muito bem. Avançando aí na questão da elaboração do projeto, nós chegamos no bloco que a gente chama do coração do projeto. Então, esse é o bloco que vai falar das razões que levaram a organização a propor um projeto. Então, objetivo geral do projeto, objetivo específico do projeto, vai falar das ações, do monitoramento, avaliação, resultados alcançados, ou seja, essa é a parte que detalha claramente os caminhos que serão seguidos e por quê. Então, muito bem. Como que a gente pode entender o objetivo geral do projeto? O objetivo geral, ele sinaliza, ele nos indica as mudanças que se pretendem alcançar. Então, ele é um objetivo grande, é um objetivo abrangente, ele é de longo prazo, para o qual o sucesso do projeto contribui significativamente. Não existe um projeto com bom resultado sem uma definição clara desse objetivo geral, o que se pretende alcançar. Então, o objetivo geral, ele atravessa toda a realização do projeto. Ou seja, o objetivo geral, ele traduz o que é o fator inspirador da equipe, para os participantes e para os parceiros do projeto. Com base na questão social que se pretende alterar, é importante destacar no objetivo geral o que a organização pretende fazer para enfrentar essa questão social que precisa ser alterada, que precisa ser transformada. Definido o objetivo geral, a partir disso, é possível relacionar os objetivos específicos, respondendo a seguinte questão: quais são as conquistas práticas necessárias para se chegar ao objetivo geral? Como fazer para se alcançar esse objetivo geral? Vamos falar um pouco dos objetivos específicos e também exemplificar para ficar mais claro o entendimento. Então, falando agora dos objetivos específicos do projeto. Eu tenho lá um grande objetivo que eu pretendo alcançar com a realização do projeto. E aí, o objetivo específico, eles são os objetivos que têm uma relação direta e exclusiva com o objetivo geral que está previsto para esse projeto. Cada objetivo específico, ele indica uma transformação desejada e necessária. Para quê? Sempre tem uma razão, para se alcançar o objetivo geral que está definido para aquele projeto. Então, na realidade, os objetivos específicos, eles vão detalhar os modos de operar para se chegar a alcançar o objetivo geral declarado para o projeto. Então, eles têm que estar muito bem explicitados, objetivamente, eles precisam ser coerentes entre si e sempre relacionados ao objetivo geral, para que se
possa alcançar os resultados esperados. Para cada projeto, será que é necessário eu prever um número muito grande de objetivos? Não específicos, né? Não necessariamente. Eu posso pensar em 3 a 4 objetivos específicos, então, assim, mas sempre entendendo que vai depender de cada projeto. Então, os objetivos específicos, eles detalham o objetivo geral. Eles são um detalhamento do objetivo geral. E o conjunto desses objetivos específicos, não deve ir para além do que é a proposta do objetivo geral. Tem que estar circunscrito no que é o objetivo geral definido para esse projeto. Eles devem estar alinhados com esse objetivo geral e contribuir para a realização do objetivo geral. Então, por exemplo, nós fizemos uma referência que o objetivo geral ele é amplo, de longo prazo. Então, vamos pensar num possível objetivo geral de um projeto. Promover hábitos de alimentação saudável junto aos educandos atendidos pelo projeto. Qual seria o objetivo específico que vai contribuir para o alcance desse objetivo geral? Qual seria o objetivo específico que vai permitir alcançar esse objetivo geral? Mas pensando sempre que um objetivo sozinho necessariamente não dá conta do alcance do todo do objetivo geral. Então, aqui, nesse caso, tomando como referência o objetivo específico de promover hábitos, o objetivo geral de promover hábitos de alimentação saudável, um objetivo específico possível, que é factível, é possível de ser desenvolvido, é diminuir o consumo de alimentos industrializados no horário de lanche das crianças. Então, muito bem, é um exemplo e a gente pode pensar em quantos outros forem possíveis a partir da realidade de cada projeto. Então, ele é um recurso de tradução do que fazer para chegar no objetivo geral. Muito bem. Falamos do objetivo geral, pensamos num objetivo específico, nessa tradução que o objetivo específico possibilita, e agora vamos falar um pouco das ações que vão possibilitar o alcance dos objetivos. Então, as ações, elas descrevem num projeto como ele será desenvolvido, quais são as atividades essenciais para que os objetivos sejam alcançados. As ações são concretas e descrevem o que se faz no projeto com as pessoas que participam desse projeto. A implantação e a implementação das atividades é que vai possibilitar o alcance dos resultados de um projeto. Um projeto nunca existe por existir, só para que ele se desenvolva. Ele tem determinadas premissas que precisam ser respeitadas para quê? Para se gerar os resultados que se pretende alcançar com aquela ação. Então, as atividades precisam ser diretamente relacionadas com os objetivos específicos. Elas têm que traduzir claramente o que eu farei para alcançar aquele objetivo específico que estou declarando. É bastante comum que, num projeto, uma atividade também contribua para o alcance de mais de um objetivo específico. É importante que as atividades sejam planejadas e avaliadas. As atividades não podem acontecer ao acaso. Elas precisam ser previamente pensadas, continuamente avaliadas pela equipe do projeto. E aí, assim, quando você concluir o planejamento das atividades, na elaboração do seu projeto, na realização da sua inscrição, você precisa estar atento e verificar se essas atividades que você
estabeleceu, se elas são suficientes para alcançar os objetivos específicos que você declarou. E aí, no formulário de inscrição, há um grupo de questões que tratam especificamente de cada um desses itens, pensando já numa proposta de encadeamento entre o objetivo geral, o objetivo específico, as ações que eu vou desenvolver para alcançar esses objetivos, os indicadores que eu pretendo utilizar para mostrar os resultados que estão sendo buscados. Então, é um conjunto de ações que se relaciona intrinsecamente uma com a outra, nessa sequência de etapas. Então, resumindo, o objetivo geral informa a mudança desejada a médio e longo prazo. Com base na questão social em foco, é importante destacar que o que a organização vai fazer para enfrentá-la. Desse modo, o objetivo geral de um projeto é o motivador, é a razão de ser dos objetivos específicos e ações que serão planejadas. Os objetivos específicos são direcionados a cada parte que compõe a questão social identificada e que se pretende mudar. São concretos e viáveis. É indispensável que estejam alinhados com o objetivo geral e contribuam para que seja alcançado. As ações descrevem as atividades essenciais para que os objetivos específicos sejam alcançados. Os resultados esperados são transformações concretas num dado contexto social que se pretende alcançar com a realização do projeto. E elas precisam estar associados aos objetivos específicos e às respectivas atividades. Nesse conjunto de questões, é importante destacar que os indicadores cumprem um papel importantíssimo. Os indicadores são utilizados como medida para verificar, para indicar se as transformações pretendidas pelo projeto foram atendidas. Os indicadores podem ser quantitativos, numéricos, ou então qualitativos, indicadores de caráter mais subjetivos. Bom, então, obrigada, Nazira. Falta dizer, então, agora, né, passando por essa parte tão técnica e tão árida, né, como esse projeto vai ser monitorado e avaliado. Então, o formulário pedirá que vocês descrevam a frequência com que os indicadores serão apurados, os instrumentos que serão usados para fazer a medição e quem fará essas ações de monitoramento e avaliação. Também tem umas perguntas no formulário em relação ao projeto, perguntando quem é a equipe de trabalho do projeto e como se dará o processo de divulgação desse projeto para a comunidade em geral, para o público que se pretende alcançar. E nós queremos dar uma ênfase aqui para um ponto muito importante, que é o compromisso com a comunidade. Quando uma organização propõe um projeto para enfrentar uma situação vivida pela comunidade, a organização está mobilizando os sonhos, os desejos e as necessidades das pessoas. Está se comprometendo com as pessoas e precisa cumprir esse compromisso. Então, por isso é muito importante garantir, desde da elaboração do projeto, do pensar conjunto sobre o projeto, já buscar os meios para garantir que o projeto se sustente, tanto no aspecto material quanto no aspecto técnico. Então, o projeto precisa prever, precisa garantir, mobilizar recursos financeiros, recursos materiais incluindo questões de espaço, equipamento, condições de trabalho, tudo isso, recursos humanos, para que se cumpra o compromisso a contento, né, e se realize aquilo que foi prometido para a comunidade. Bom, se você conseguiu pensar no projeto, preparar para preencher o formulário,
Então, nós vamos mostrar mais algumas partes que compõem o processo de inscrição, que são o cronograma e o orçamento. Não é qualquer modelo, é um modelo fornecido pelo Instituto Alcoa, são 2 planilhas em Excel, vocês vão preencher esses modelos em Excel e vão entregar, vão colocar no sistema em Excel. Não é depois salvo como PDF, é em Excel. Estou falando Excel 5 vezes aqui para ter certeza que vamos receber em Excel. Então, vamos ver aqui o modelo, falar sobre o cronograma, né? A função do cronograma, para que um cronograma? É só uma formalidade? Não. O cronograma é quem te ajuda a organizar o tempo necessário para realizar cada ação. E depois que você coloca naquele quadro, naquela tabela, naquela planilha, as ações e os meses onde elas devem acontecer, você pode perceber que tem alguns gargalos, quer dizer, tem alguns meses que você fala, não vai dar certo, tem muita atividade prevista para esse mês, preciso diluir mais. Ou pode perceber que tem algumas folgas, tem algum período ali que ficou um vazio, não, mas e aqui acontece o quê? Posso remanejar. Então, o cronograma ele é feito e refeito até chegar no formato que, de fato, vai representar a execução do projeto. O cronograma permite ver o encadeamento das ações. Então, você começa a olhar as ações e falar, não, eu preciso mudar a sequência, elas têm que acontecer em outra ordem para dar certo, né? Criar um fluxo nas atividades do projeto que, de fato, levem ao resultado que está sendo esperado. O cronograma também ajuda a identificar alguns desvios. Então, você tinha planejado, tudo que foi discutido, elaborado no projeto, quando você põe na planilha do cronograma, você percebe que tem alguma coisa ali que precisa ser reorganizado, né? A gente está dizendo que reprogramar a rota, né? Então, o cronograma ajuda muito nisso. E muito importante também, não subestimar o tempo. Quer fazer tanta atividade e acha que vai caber naquele tanto de meses? Pensa bem, né? Às vezes tem os imprevistos, né? Como nós tivemos a pandemia aí, então há imprevistos que são totalmente imprevisíveis, né? Mas a experiência que você já tem em outros projetos vai permitir vocês pensarem mais com o pé na realidade, qual é o tempo necessário para cada atividade que estão planejando, né? Aqui um exemplo de um cronograma preenchido para vocês verem como é esse modelo que o Instituto Alcoa adota. Tem a identificação, o nome da organização, o nome do projeto, e o cronograma ele faz esse encadeamento que a Nazira trazia. Ele vai buscar lá na questão 2.11 do formulário, esse quadrinho de qual é o objetivo específico, quais são as ações que estão ligadas a esse objetivo específico, em que meses elas acontecem. E vocês vão preencher deste modo, vão colocar os nomes nos meses. Tem projeto que vai começar em setembro, tem projeto que vai começar em agosto, em setembro tem projeto que vai começar em novembro, tem projeto que vai começar em janeiro 23, então o primeiro mês vocês vão pôr os nomes nos meses em que as ações acontecerão, tá? O outro que é importante vocês conhecerem, pronto, tá aqui o amarelinho de novo, esse amarelinho entra toda hora, porque lá tem um vídeo, é um vídeo tutorial sobre o preenchimento do cronograma. Nem que eu esqueça dele, ele me lembra que ele existe aqui. Sobre o orçamento. Bom, o orçamento é uma previsão, né? É uma previsão tanto das receitas quanto das despesas para um determinado período. O orçamento, ele deve ser um espelho do cronograma, então pensa bem, se para fazer todas aquelas atividades que você pôs no cronograma, você tem recurso, está mobilizando como? Então, o cronograma ajuda a gente, de novo, a olhar aqui no orçamento e falar, não pus aqui ainda o custo desta tal atividade. Então, ele é um espelho do cronograma de atividades. Precisa ter recursos previstos para realizar todas as atividades. E também não pode ter mais atividade do que dinheiro, né? Não adianta sonhar com muitas atividades que não terão recursos para serem executadas. Pé na realidade aqui para fazer o orçamento. É muito importante detalhar no orçamento a natureza das despesas. Se vocês puderem agrupar, melhor ainda na hora da gente analisar, né? O que é o material para realizar o projeto, quais são os recursos humanos, se envolver uma obra, né, de reforma, de ampliação de espaço, qual é o recurso da obra. Então, ele mostra a natureza dos itens de despesas, a quantidade daquele item que será necessário, o valor para aquele item de despesa, e da onde vai sair o recurso para pagar aquele item de despesa. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, vai ficar mais claro para vocês entenderem isso.
E aqui, muito importante, para este edital de 2022, do Instituto Alcoa, assim como foi para os editais anteriores, existe uma compreensão. O recurso que a sua organização, que é dinheiro seu, da sua organização, põe no projeto é chamado de contrapartida. Não entra na conta das parcerias. É a contrapartida. É a sua organização que definiu que quer colocar tantos reais neste projeto. Isso se chama contrapartida. Os recursos que vêm de outros apoiadores, dos parceiros externos, são os recursos de parcerias. O projeto pode ter um parceiro só, pode ter 2, pode ter 10. Estes são os recursos de parcerias, pessoas de fora. Tanto uma pessoa física, como uma outra organização da sociedade civil, como um órgão público, recursos de parceiros externos. Isso, então, acho que fica mais claro quando a gente olhar um modelo aqui, um exemplo do preenchimento do orçamento. Aqui, bem simplesinho, a gente só trouxe um exemplo fictício, né? Um orçamento que tem 3 itens de despesas. Um primeiro é uma mesa, e ele descreve o tamanho da mesa, um pouco do material da mesa, e ele está dizendo já que, olha, eu vou colocar o preço aqui com frete, né? E isso é permitido, e é importante que vocês lembrem de incluir o custo do frete. O segundo item que está descrito aqui é computador, e quando disser computador, tem que dizer qual é a configuração do computador. Porque é muito diferente, né? Um computador de geração 3, de geração 5, de geração 8, configurações diferentes de memória e tantas outras coisas. Então, tem que descrever a configuração. Também, se fosse um outro equipamento eletrônico, se fosse um refrigerador, precisa colocar a descrição do modelo, né? Muitas vezes até da marca. E um terceiro item que foi colocado nesse orçamento aqui, que é de outra natureza, que é material de construção, por exemplo. Material de construção, o que eu faço? Eu preencho essa planilha e crio nesse arquivo de Excel uma segunda aba, sabe onde tem aquelas abinhas ali embaixo, que tem, né, pode ter um detalhamento, você cria uma aba de memória de cálculo, ali você coloca todo o detalhamento, quantos tijolos, argamassa, tinta, não sei o quê, mas aqui na planilha do orçamento você põe só uma linha, material de construção. Se fosse, por exemplo, material de costura, é uma linha só. Material pedagógico, é uma linha só. Material de papelaria, uma linha só. Sempre com uma outra descrição de memória de cálculo na planilha, numa das abas do arquivo. Então, para vocês saberem, nós estamos com o tempo sempre super avançado, mas a Mônica vai falar, acho que, dos documentos que são necessários no edital. E o Instituto Alcoa pede 2 cotações de preço para cada item do orçamento. Então, por exemplo, no caso da mesa, quem fez esse orçamento aqui foi buscar uma cotação de preço numa loja fictícia aqui chamada Magazine Maria Eduarda e foi numa outra chamada Tudo para o Lar. Vai colocar a quantidade de mesas que deseja comprar, qual foi o preço que achou em cada uma das lojas, e sendo 380 cada mesa no Magazine Maria Eduarda, as 3 mesas saem por 1.140. Na coluna seguinte, fornecedor escolhido. Em geral, se escolhe o fornecedor que tem o preço melhor, né? Isso é o mais razoável para nós, né, brasileiros, mas algumas vezes também se escolhe o que entrega mais rápido, por exemplo, aí depende das condições. Os preços que vocês vão considerar nas cotações são os preços reais, não são os preços de promoções, preços com desconto. Que vocês vão apresentar um orçamento, uma cotação de preço agora em abril, até abril, mas o projeto aprovado só vai receber o recurso em agosto. Então, não vamos colocar as promoções, porque até lá não existem mais as promoções. Olha, aqui na minha rua a gente passa um moço vendendo curau e pamonha, ele vai participar da minha fala aqui com vocês agora, que eu não tenho como evitá-lo. Muito bem. E aí depois vocês vão dizer de onde virá o recurso para pagar esse item. Por exemplo, no caso das mesas, aqui quem fez esse orçamento declarou que os 1.140 que elas vão custar serão totalmente pagos com recurso recebido do Instituto Alcoa. Não vai ter valor do apoiado por parceiro para esta compra, nem contrapartida da organização. Já no caso do computador, se a gente seguir a mesma linha, parece que conseguiu alguma cotação de preço pelo site. É possível cotação de preço pelo site? É.
vai ser necessário só imprimir, né, a tela, né, fazer um print da tela. Isso também está descrito na lista de documentos que é permitido fazer. E nesse caso aqui, esse orçamento diz que uma parte dos computadores será paga com valor solicitado ao Instituto Alcoa, uma parte com valor apoiado por parceiro. Já a despesa de construção, ele está dizendo que escolheu comprar no Depósito João, e que vai ter uma parte paga com recurso do Instituto Alcoa, uma parte será a organização que vai pagar. Aqui, bem geral, na hora de preencher, vocês podem ter dúvidas, podem assistir os vídeos dos tutoriais, ou podem procurar também por nós, a gente está à disposição para ajudar vocês. Bom, terminou de preencher o formulário, terminou de preencher o orçamento, terminou o cronograma, qual é a nossa recomendação? Né? Ó, o amarelinho aí de novo. Nossa recomendação é, pega tudo isso que está escrito e pede para alguém que não conhece o seu trabalho, não conhece seus outros projetos, pede para alguém ler as suas respostas. E pede para essa pessoa que lê indicar para vocês que pontos que precisam ficar mais claros para facilitar a compreensão, ou mais detalhados, né? Um olhar externo pode trazer contribuições muito valiosas, né? Peça para alguém que não conhece o projeto. Fez isso, volta lá no edital, consulta novamente o edital, dá uma olhadinha lá, o item 4 do edital é critérios de participação. E o item 7 é critérios de análise. Do jeito que está escrito agora o seu projeto no formulário, está atendendo aos critérios de participação e análise? O que precisa redigir, ajustar para ficar mais claro, né? Faça uma checagem do preenchimento do formulário e responda essa pergunta. A pessoa que fará a avaliação do meu formulário vai conseguir identificar nele as informações que precisa e dizer, ele atende aos critérios de participação e de análise? Então, isso é uma questão que pode ajudar a gente na análise e que, mais do que tudo, ajuda vocês a terem uma participação com bom resultado. Aí, nossos dados, né, eu vou colocar novamente no chat e a gente está à disposição para responder perguntas que vocês tiverem de dúvidas. Só queria fazer um destaque. Eu vi que estão participando aqui com a gente o Maurício e a Vera, que são pessoas que no último edital ajudaram muito outras organizações a prepararem e escreverem seus projetos. E é bem bom saber que vocês estão aqui, atualizando a informação e que vão ajudar outros novamente. Obrigada. Boa tarde, obrigada, Márcia. Estamos aqui contribuindo, estamos aprendendo, estamos socializando, estamos divulgando o edital. Queremos que o Maranhão tenha muitos bons projetos apresentados para proporcionar bons trabalhos nas comunidades que as entidades possam executar por meio do Instituto Alcoa e Alumar. O FICAS é muito importante, ele dá um suporte enorme, gigante para as entidades. Fiquem tranquilos, meus caros colegas que estão participando deste momento. A equipe é maravilhosa. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, senhora Nazira e a senhora Mônica. E, sobretudo, meu Maranhão. Senhora Joana, nosso diretor, nossa diretora maravilhosa do Cineia, equipe toda, Joana Burques. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente fica muito feliz aí com vocês, prestigiando esse momento, está aí participando em instituições, né, que têm desenvolvido, teve mais já de um projeto, tanto aí apoiado pela Vera como o Maurício, algumas instituições, né, que já tiveram mais de um projeto, que é sempre possível, sempre, como a Mônica colocou lá no início, instituições sérias, e a gente vai trabalhando e a gente tem, né, o interesse de estar desenvolvendo com instituições novas, conhecendo as instituições novas, e também, né, tá aí cada vez mais incentivando as instituições que já atuam, e como é o formato da gente estar aí, né, principalmente com projetos da natureza do que vocês desenvolvem, que vem contribuir aí com as comunidades. Eu queria só passar, né, rapidinho um vídeo de 3 minutinhos, só para vocês darem uma olhada, né, para a nossa atuação junto. Dá, Mônica, para passar? 2 minutinhos? 3? Eu ia passar a parte dos documentos,
Mas o material a gente vai disponibilizar para vocês. Aham. E aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, pode entrar em contato para tirar dúvidas. Então, como a gente já está passando o tempo, pode passar o vídeo e aí a gente conclui, tá? O ano de 2021 foi marcado pela esperança de dias melhores. Nos permitimos voltar a sonhar para que, imunizados, pudéssemos retomar as nossas atividades presenciais. Não como antes, mas muito mais engajados, pois agora damos muito mais valor ao contato humano e ao cuidado com as nossas famílias, amigos e comunidade. Com esse sentimento, iniciamos o ano ainda engajados em contribuir para o combate à Covid-19 e a proporcionar mais desenvolvimento para a nossa região. Desde 2020, a Alumar destinou mais de R$ 1.700.000 em doações no combate à Covid-19. Nossos voluntários ainda levaram esperança a quase 600 famílias em situação de vulnerabilidade social, beneficiando 12 comunidades vizinhas à Alumar. Ainda que algumas ações tenham sido virtuais, todas as nossas atividades de voluntariado nos aproximaram ainda mais de nossas comunidades. Ao longo do ano, foram 9 actions realizados com muito carinho. Nossos voluntários não pararam por aí. Foi lindo ver tanta dedicação e engajamento, contando, inclusive, com a participação de nossa liderança nas ações. Com o apoio do Instituto Alcoa, realizamos diversas atividades que beneficiaram as nossas comunidades na geração de trabalho e renda. Nesse ano, também valorizamos a educação, reconhecendo os profissionais que fizeram a diferença. Por meio do programa ECOA, ainda contribuímos com iniciativas que visam ampliar o acesso à educação de qualidade no ensino fundamental em 10 escolas de São Luís. Em reconhecimento aos nossos esforços por uma educação de qualidade na região, fomos reconhecidos pelo prefeito Eduardo Braide. Também com o apoio do Instituto Alcoa, investimos aproximadamente R$ 640.000 para que 4 instituições atuassem na realização de ações importantes. O vídeo cortou, Joana? Ele corta, saiu, foi aqui a rede. Foi a rede. Tem como... De onde parou? Ele vai conseguir colocar. Eduardo Braide. Também com o apoio do Instituto Alcoa, investimos aproximadamente R$ 640.000 para que 4 instituições atuassem na realização de ações importantes pelo Programa de Apoio a Projetos Locais. Agradecemos ao Conselho Consultivo de Relações Comunitárias da Alumar pelo apoio na avaliação e priorização desses projetos. Também contamos com o apoio da Rede de Ajuda Mútua no desenvolvimento de ações de responsabilidade social, meio ambiente e segurança pública nas comunidades. Este ano também foi de muita qualificação profissional. Em parceria com o consórcio Fidens, TDM e Senai, oferecemos 7 cursos diferentes e 230 vagas em qualificações requisitadas por várias empresas da região. Como forma de incentivar a saúde mental e prevenir o suicídio, realizamos diversos encontros nas comunidades vizinhas, como parte da campanha do Setembro Amarelo. Também visitamos várias comunidades vizinhas para falar de empregabilidade, trabalho e renda. O brilho no olhar de cada pessoa beneficiada por uma de nossas ações nos dá força para que em 2022 nossa energia chegue em ainda mais comunidades e promova sorrisos contagiantes.
Obrigada, Joana. Obrigada. O vídeo mostra tudo que foi feito quando a gente relembra, né? Parece que passou tudo tão rápido, mas foi tanta coisa que aconteceu. E agora a gente está aí nesse novo ciclo. Não sei se alguém tem alguma dúvida, queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui. Então, a gente fica à disposição para esclarecer e peço mais uma vez para que não deixem o envio do projeto para o último dia. Então, era isso. Eu queria Se não tiver, diga. Acho que a Vera quer falar. Joana, eu queria dar um abraço muito grande, carinhoso ao Conselho Consultivo, principalmente a nossa amada querida Régia Paz. É uma grande incentivadora para que nós nos inscrevemos, estamos sempre atentos aos editais, para que a gente possa, cada dia mais, possibilitar a qualidade de vida e oportunidades para muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Muito obrigada, Régia. Obrigada a todos. Verinha, eu que agradeço, tá? Muito obrigada pelo reconhecimento. Obrigada, Joana. Obrigada, Márcia. Obrigada, senhora Nazira. Obrigada, senhora Mônica. Obrigada ao presidente Teixeira. Obrigada, diretora Dulce. Obrigada, equipe Joana Burgos. São muitos. Muito obrigada. A gente que agradece. Agradecemos mesmo. Né? Por meio de vocês é que a gente consegue estar aqui nesse momento aqui tão especial hoje. Muito obrigada e ficamos aí na expectativa de bons projetos para que a gente tenha uma tarefa difícil, né, para poder selecionar projetos desse ano. A gente quer tarefa difícil, né? Então, que sejam bons projetos para a gente poder selecionar, avaliar e selecionar, tá bom? E espero poder encontrar no segundo semestre. Um abração em muito todos. Obrigada. Todas. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Até logo.